E agora, gente, eu vou fazer uns exercícios de revisão, tá? Da unidade 1. E eu quero que vocês respondam aqui comigo. Primeiro, eu vou fazer alguns exercícios de revisão. E depois vocês vão fazer sozinhos, tá? Vocês vão fazer sozinhos naquela nossa famosa corridinha dos unicórnios, tá? Para quem não sabe, vai saber já como é a corridinha do unicórnio. Então, gente, essa questão aí, ó, quero ver quem lembra. Com relação à classificação das rochas, a formação e o comportamento dos solos, assinale a opção correta. A. Quanto à origem, os solos podem ser classificados em 2 grandes grupos: solos residuais e solos transportados. Os primeiros se originam da decomposição das rochas presentes no próprio local onde se formaram, e os segundos são levados por algum agente transportador ao local de deposição. B. Rochas metamórficas se originam do resfriamento do magma. C. Os solos são formados por partículas interconectadas cujos espaços intermediários são preenchidos apenas por água. E D. O tamanho e o formato das partículas que compõem o solo arenoso não tem influência no comportamento mecânico desse solo. Qual é a alternativa correta? Quero respostas. A. Muito bem. Esse A foi uma... Muito bem. Letra A. Por que a B está errada? Ai, terei um décimo já? Não. Calma aí. Por que a B está errada, pessoal? Porque rochas metamórficas não são do resfriamento do magma, mas rochas magmáticas. Muito bem. Isso, também pensei a mesma coisa, já ia dizer. E a C? Diga a C. Porque tá errada a C. Porque ele fala apenas por água. Ela pode ser preenchida por outros meios, não? Também como ar? Isso, muito bem. E a D? Porque interfere o tamanho. Muito bem. E o formato também interfere. Show! Então, vocês estão afiadinhos aí. Próximo. Solo coluvionar é formado pela deposição de partículas que foram transportadas pela ação do... Homem, geleira, água. Água. Não é água. Próximo chute. Vento. Esses são os solos eólicos do vento. Ah, é mesmo, né? Coluvionar. O cachorro tá falando aí. Eu confundi aluvionais que são de água. Gravidade. Muito bem. O Carlos também. Acertei duas, ó. Agora não desce, não é possível. Não é agora não. Calma aí. Ó. Entrando na análise granulométrica. A análise granulométrica conjunta de uma amostra de um solo residual coletada próximo ao município de Camaçari, na Bahia, resultou na curva de distribuição granulométrica a seguir. A fração textural presente em maior porcentagem nessa amostra é qual? A fração que tem mais representatividade nesse solo. Pensa aí um pouquinho olhando essa curva. É a fração que passou mais coisa do solo nessas peneiras. Passou maior De areia fina, não? Rapaz, muito bem. Como é que a gente sabe isso? Olhando o trecho de maior inclinação na curva. O trecho de maior inclinação é o trecho que maior parte do solo passou naquele trecho. Prestando atenção que essa porcentagem aí da curva granulométrica é uma porcentagem acumulada.
Esse trecho de maior inclinação é o trecho que teve uma maior variação nesse percentual. Então, o trecho de maior inclinação da curva é o trecho que tem a maior, é que aquela fração textural tem maior representatividade na curva. Então, é a areia fina. Eu quis trazer essa questão para vocês terem esse truque de ver isso na curva. A figura abaixo mostra a curva granulométrica de um solo. Determine o diâmetro efetivo e o coeficiente de uniformidade. Qual é o diâmetro efetivo? D10. Qual é? Correspondente a 10% que passa. Qual é o diâmetro efetivo desse solo? Sendo 0,09, é? Muito bem. E o coeficiente de uniformidade? AD. De uniformidade ou de não uniformidade? Como é que se mede esse coeficiente? Alguém lembra? É aquela que pula 60 ou não, né? É, o diâmetro 60 dividido pelo diâmetro 10. Isso. Quero todo mundo participando, bora? Liga os micros. Faz aí, qual é o coeficiente de uniformidade desse solo? D60, qual é? É 0,04? 0,04, 04? né? Porque aqui não é 0,1? Sim, é 0,1, é verdade. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Subiu mais ou menos 0,4. E aí o CNU é o quê? 0,41, né? Um pouquinho depois. E aí o CNU ele é o quê, ó? 0,41 dividido por 0,09, 4,55. E a gente pode classificar o solo com base nesse coeficiente de uniformidade. Esse solo é uniforme ou não é? E aí a gente pode ver isso daqui, tem na nossa aula lá, de granulometria. Esse solo é uniforme adotando essa regra geral dos solos. Quando o coeficiente de uniformidade é menor que 5, e aqui deu menor que 5, ó, o solo é uniforme, ou seja, as partículas dele têm um tamanho parecido. O espectro desse solo está aqui entre 0,1 e mais ou menos 4 milímetros. Ele é considerado um solo uniforme, ele não tem uma faixa tão grande de tamanhos. Além disso daqui, na nossa aula de granulometria, eu mostrei essa classificação geral e mostrei uma classificação específica, que para pedregulhos o solo é considerado uniforme com CNU menor ou igual que 4, ou para areias ele é considerado uniforme se tiver o coeficiente de uniformidade menor ou igual que 6. Vamos ver o que é que aconteceria nessas condições aqui. Ele seria um pedregulho ou areia? Vamos ver aqui, olhando por cima, aqui essa curva, o que é que tem mais representatividade nesse solo, se ele é mais pedregulho ou mais areia. Pedregulhos são partículas com diâmetros maior que 2 milímetros. Não é mais areia esse mesmo. percentual, então é mais areia. Para areia, CNU menor que 6, uniforme. Então, realmente é menor que 6 o CNU. Então, ele é um solo uniforme. Ok. A gente também poderia classificar esse solo com base em algum sistema, ou sistema unificado, ou sistema rodoviário, e ver se ele é realmente areia, mas provavelmente seria. Essa é outra questão. Agora, no que diz respeito ao índice de atividade das argilas. Foi realizada a análise granulométrica de 2 solos argilosos, denominados solo A e solo B, obtendo-se que a fração da argila é igual para ambos os solos. Então, eu tenho a mesma quantidade de argila nesses 2 solos. Complementarmente, foram determinados os índices de consistência dos solos e foi observado que o índice de plasticidade do solo A
é maior que o do solo B, ou do solo B. Esses resultados mostram que, olha a fórmula do índice de atividade das argilas. Lembrando, a argila não é só ela estar no solo, mas a gente tem que ver se ela está ativa, inativa, para que ela possa conferir as características de plasticidade ao solo. Então, a gente vai saber vendo através dessa formulação aqui. O índice de atividade da argila vai ser o índice de plasticidade do solo dividido pelo percentual de argila. Então, a gente sabe aqui que o índice de plasticidade do solo A é maior que o do solo B. Esses resultados vão mostrar o quê? Sabendo isso daí. O percentual de argila é igual nos dois solos, mas o solo A tem um índice de plasticidade maior do que o solo B. Qual dessas alternativas está certa? Alternativa C. Muito bem. Alternativa C. O índice de atividade da argila do solo B é bem menor que o do solo A. Como o índice de plasticidade do solo A é maior, o índice de atividade do solo A é maior. Então, o índice de atividade do solo B é menor. César Gran Rio, essa banca aí é bem tricky, bem... Como é que diz? Tricky. Essa banca ela é bem assim... arteira. A figura a seguir apresenta limites de consistência em função da variação volumétrica do solo. Os valores circulados representam o quê? E aí eu vou mostrar duas coisas para vocês lembrarem aqui. O índice de consistência, a gente viu hoje, e o índice de liquidez, é uma coisa bem específica que geralmente não se dá em mecânica dos solos, mas o índice de liquidez é a umidade do solo menos o limite de plasticidade dividido por limite de liquidez menos limite de plasticidade. Quero que vocês, baseado nisso e nisso, me digam o que é o ponto 1, 2, 4, 5, 6, 3. Diga aí. Ponto 1, qual é? O que é o ponto 1? Do estado sólido para o estado semissólido. Eita! Limite de contração. Do estado semissólido para o estado plástico, que é antes do fluido. Do estado semissólido para o estado plástico. Limite de liquidez. Ou é limite de plasticidade ou é limite de liquidez. Qual é esse dois? Liquidez. Ó, o limite de liquidez, você já viu o nome. Liquidez tem que estar perto do fluido, tem que estar perto do líquido. Então, limite de liquidez... Então, plasticidade, então. Limite de liquidez é o 3. E o 2 é o limite de plasticidade. E esse ponto 4 aqui é o quê? Com base nessas fórmulas aqui, ó. Alguém consegue descobrir o que é esse ponto 4? Esse ponto 4 é essa diferença, ó, entre esse ponto e esse, ó, entre a umidade H e o limite de plasticidade.
Você consegue achar isso aí em alguma fórmula? H menos limite de plasticidade? Isso é de consistência, não? Esse 4? H menos limite de plasticidade. Tá aqui, ó. É o índice. E isso aqui é o índice de plasticidade, ó. LL menos LP é o próprio índice de plasticidade, ó. Então, ponto 4, ó. Ele quer saber H. Esse espaço aqui, ó, é a umidade H, que é isso tudo, menos o limite de plasticidade, que é isso aqui, ó. Então, dá esse espacinho aqui, ó. H menos LP tá nessa fórmula aqui, ó. Se eu quiser isolar H menos LP, eu passo multiplicando isso aqui para cá, ó. IL vezes LL menos LP, que é igual a IL vezes IP. Então, ponto 4 é isso aqui, ó. Certo? Certo? 4.5. LL menos H. Onde é que tem LL menos Vai, H? Emília. Bora, Emília. Onde é que tem LL menos H? Liga o microfone, Yuri. Onde é que tem LL menos H? Aqui, ó. E aí eu isolo isso aqui, ó. Aqui. Vai dar índice de consistência vezes índice de plasticidade. Então a minha resposta certa é essa daqui, ó. Ponto 1, limite de contração, ponto 2. Limite de plasticidade, ponto 3. Limite de liquidez, que é do estado plástico para o estado líquido ou fluido. Ponto 4, isso aqui. E ponto 5, isso aqui. E ponto 6 é a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade, que é o índice de plasticidade. Ok? 7 agora. Quando a fração fina do solo é predominante do solo, ele será considerado como silt, argila ou solo orgânico. Isso na classificação unificada. Não em função das porcentagens das frações granulométricas silt ou argila, pois o que determina o comportamento argiloso do solo não é só o teor de argila, mas também sua atividade. E aí ele pergunta isso aqui, ó. Considerando a carta de plasticidade abaixo e as características do solo de fração fina, assinale a alternativa correta. Quero que vocês me digam qual das alternativas está certa, com base na aula passada. O pai tá pegando esse negócio, tá com o motor da pequena. E a boca tá suja. Vai lavar a boca. Osmar, seu microfone tá ligado. Não tá limpa, Sofia. Tô lhe dizendo que tá suja. Osmar, seu microfone tá ligado, Osmar. Me digam aí, qual das alternativas? Os solos orgânicos distinguem-se dos siltes pelo seu aspecto visual, pois apresentam uma coloração escura típica. B. Uma característica complementar dos solos finos é a sua incompressibilidade. C. O sistema não considera a classificação de turfa, que são os solos muito orgânicos, nos quais a presença de fibras vegetais em decomposição parcial é preponderante. Quando os índices indicam uma sobreposição muito próxima às linhas A ou B, ou sobre faixas horizontais de IP4 a 7, que é aqui, ó, é considerado um caso especial e adota-se uma ou outra classificação. Qual é a resposta certa? Alguém me fala? Dúvidas? Nessa D que entra naquele caso de dois nomes, dupla classificação para ela? Isso, a D é dupla classificação. Então, a D tá certa ou tá errada? Acho A que D tá está certo, dizendo que a gente adota uma ou outra.
Tá dizendo que a gente não adota as duas. A D está errada. Tá dizendo que a gente vai adotar uma ou a outra. Entendeu? Então, a D está errada. A C fala que a gente não considera a turfa. Tá certo ou errado isso? No unificado, tem essa classe, que é a das turfas? Tem. Tem. Então, tá errada a C. E a B, uma característica complementar dos solos finos é a sua incompressibilidade. Essa linha B, ó, trata dos solos que são compressíveis e incompressíveis. Então, é compressibilidade e incompressibilidade, não é só incompressibilidade. Tá? A B está incompleta. Então, a certa é a letra A. Os solos orgânicos são distinguidos dos sítios pelo aspecto visual. A classificação unificada ela não vai definir uns parâmetros para que a gente defina se o solo é O ou M. Lembra que eu falei aqui, ó, se o ponto que a gente tiver na classificação unificada for aqui, ó, ele pode ser MH ou OH, pode ser silt de alta plasticidade ou solo orgânico de alta plasticidade. Como é que eu vou saber qual dos dois é? Se a questão me disser. Ou se na vida real eu estiver lidando com um solo em que pela minha classificação tátil visual eu veja que ele é um solo orgânico. Então, o que vai distinguir é justamente as características que vão pressupor a existência de matéria orgânica. Inclusive, tem uma norma que cita a análise da cor do solo e do odor característico da matéria orgânica do solo. Tá? Então, nessa classificação unificada, o que vai me dizer se o solo é orgânico ou não é a minha classificação tátil visual. Tá? É o que eu estou vendo ali do meu solo, para eu diferenciar. Dúvidas? Não acabou. Olha só. Entra lá no seu navegador. E vamos jogar os unicórnios. Vamos jogar os unicórnios. Vamos jogar os unicórnios. E agora que é a participação de vocês, eu quero ver quem vai estar nesse joguinho. Quero saber qual vai ser o ícone da vez. Vai, escolhe aí. Vai ser o unicórnio de novo? Me fala. Bota aí o urso pra mudar um pouco. Ursinho. Vou botar 16, caso o Thales apareça. Tá aqui, todo mundo. E eu quero todo mundo dizendo sua cor. Quando vocês entrarem, vai aparecer a cor de vocês. Eu coloquei algumas questões que são também para vocês revisarem um pouquinho do conteúdo. Vocês podem olhar o material se quiserem. Mas quem chegar mais rápido, ganha. Já, muito bem. Vou finalizar, eu vi que ele terminou. Vou finalizar.